Olá, Silvia Coelho Matos aqui no canal com um novo tema: interferências da era de Aquário. Com definição dos seus conceitos, as suas ideologias, a prática do bem, o cuidado com os animais, o respeito com a natureza, o resgate da paz e harmonia, começando pela sua casa, o senso de responsabilidade social, o reconhecimento de Deus, considerando aquela frase que todos nós conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A necessidade de se espiritualizar numa reflexão interior, banindo de dentro de si raivas, ódios, implicâncias, críticas desnecessárias, observações maldosas de defeitos dos seus semelhantes. E eu diria o seguinte: há muito tempo eu já ouvi dizer que quando você repara insistentemente num defeito de alguém que te incomoda, que te chama a atenção, é exatamente um defeito seu. Pensando nisso, vamos entender como a gente vai melhorar esse nosso defeito de reparar defeitos dos outros. No capítulo 12 da Perfeição Moral, no Livro dos Espíritos, onde se aborda as virtudes e os vícios, uma pergunta fundamental: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Bom, ele incorrerá em grande culpa se fizer para os criticar e divulgar, porque aí vai ser falta de caridade. Agora, se ele fizer para tirar proveito pessoal, para evitá-lo em si mesmo tal defeito, esse estudo vai ser para ele de grande utilidade. É importante que não se esqueça que a indulgência para com os defeitos de outras pessoas é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer uma censura às imperfeições dos outros, repare se você pode ou não pode dizer as qualidades opostas aos defeitos que você critica no seu semelhante. Essa é uma forma de se tornar superiores a ele. Se você censura por eles serem avarentos, seja generoso. Se por serem orgulhosos, seja você humilde e modesto. Se por serem duros e ásperos, sejam brandos e dóceis. Se por agirem com baixeza, sejam grandes em todas as suas ações. O proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, faça de uma maneira que se não vos possa aplicar aquela famosa frase de Jesus: ele vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. À parte esses defeitos e vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que fazem para o mundo como um homem de bem,
Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para de se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais, que a gente já comentou em outros vídeos, é um indício notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se apega aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse ao contrário, ele prova que vê o futuro de uma forma nada interessante. Conforme um site hoje em dia de Simone de Molinari, o ato de criticar está entre os defeitos comportamentais que mais tornam a convivência de baixa qualidade. Quando a crítica é devida e principalmente vinda, de alguém que domina o assunto, até que é muito útil. O pior é quem critica por vício, mesmo sem conhecimento daquilo que falam. Que tem gente que fala, mas não sabe explicar o porquê. Geralmente essas pessoas só enxergam o problema no outro, nunca em si. São ausentes de autocrítica, o que as impedem de perceber como este é um hábito desagradável. Algumas ficam tão alheias à realidade que acreditam estar fazendo um grande favor com o seu julgamento. Quando alguém viciado em criticar atinge o estágio mais avançado, ele passa a acreditar que esse hábito lhe confere status. Que engano, né? Ele se sente respeitado. Alguns se tornam críticos moralistas. Estes, além de falar mal, ainda emendam uma lição de moral que, na verdade, não praticam, só pregam. O que geralmente causa um maior estrago emocional são pais críticos. A crítica vinda de genitores torna-se mais cruel, uma vez que ela vem travestida de amor. Eu estou falando isso só para o seu bem, porque eu te amo e te apoio. Mas a forma que fala não deu certo. Não veio como uma forma de crítica boa e construtiva. Então é importante ressaltar que crítica e apoio não coexistem. Criticar é o oposto de apoiar. Quem está disposto a apoiar não desqualifica a ação do outro e muito menos desrespeita os seus limites. Então vocês percebem, isso acontece muito, né? Geralmente no trabalho, aquela competição, aquelas observações infelizes, a forma de olhar, de falar, e são formas desconstrutivas da nossa responsabilidade social. Nessa nova era, ela não prega nada disso. Ela prega a união, a composição dos grupos, a união de pessoas, discussão. Vamos tirar conclusões juntos, vamos parar de dar palpites e fazer críticas que não nos levará a nada. Vamos analisar os nossos erros e os nossos defeitos e aí vamos ser pessoas melhores. Porque se a gente conviver com pessoas assim, eles vão nos trazer muitos danos à nossa autoestima. Não dá para negar, que o crítico
Geralmente ele se coloca acima de todos, como se fosse uma divindade que tudo sabe, tudo pode, só ele sabe, ele é o dono da verdade. Para finalizar essa nova era de Aquário, o tema das interferências que estamos vendo hoje, apesar de parecer tudo confusa, com pandemias, confusões, alguns países com terremotos, é, brigas, temos que passar por todos esses problemas, mas a Terra será, sim, extremamente positiva. Vou pegar aqui uma mensagem do vídeo de 27 de maio de 2017, no Espiritismo Brasil Chico Xavier, onde ele foi entrevistado. E Emmanuel a seu lado. Chico foi muito claro quando ele diz que vivemos um período de transformação. Deus cria a vida e a natureza, mas o homem, que são filhos de Deus, também pode modificar essa criação. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. E se não nos mostrarmos capacitados coletivamente em recebê-la com a dignidade devida, vai ficar bom, né? Ele se refere aos países poderosos que entram em guerras destrutivas, que deixarão consequências imprevisíveis para todos nós no planeta. Veremos sim uma era extraordinária e maravilhosa, mas tudo isso terá o preço de paz, e os seus filhos de Deus têm que se mostrarem dignos dessas concessões. Então, vamos fazer a nossa parte, que essas interferências da era de Aquário, elas são várias transformações e mudanças que devemos passar no mundo afora e no nosso mundo interior. Que Deus vos abençoe. Até a próxima. E curta, faça a sua inscrição e compartilhe com os seus amigos. Um beijo no seu coração. Até mais.